Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma semana para tratar de um tema importante para a soberania e para o desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre a privatização da água e do saneamento. É um tema que é fundamental exatamente nesse momento em que o ultraliberalismo tem tomado conta do nosso país. Desde o golpe de 2016, como sistematicamente temos falado aqui no Soberania em Debate. Então, esse tema da privatização da água e do saneamento é um tema que tem uma ligação com o golpe de 2016. Para isso, nós temos um convidado aqui que é um profundo conhecedor do tema. O que nós vamos contar, Beth, hoje para esse debate? Olá, nós estamos aqui já com ele no vídeo. Nós vamos contar com a participação do Marcos Montenegro. Marcos é engenheiro civil e mestre em engenharia urbana e de construções civis pela Escola Politécnica da USP, coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS. Atualmente, ele é regulador de serviços públicos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal. Ou seja, muito obrigada por você vir, Marcos. Você é um profundo conhecedor do tema, como o Folena já falou, e nós temos muita honra de recebê-lo aqui num dia especial, né? Embora a gente não trate disso, hoje é o dia do professor, que é uma categoria indutora do conhecimento, né, da soberania. Então, é um prazer, e do acesso ao conhecimento, muito prazer em recebê-lo aqui, né, nesse dia. Marcos, para a gente entrar no tema específico do programa de hoje, nós gostaríamos de ter a sua ajuda para você nos ajudar na definição do que é saneamento básico. Onde a água, óbvio, é parte desse conceito, né? Mas você explicasse para a gente qual é a definição de saneamento básico e sobre esse direito humano ao saneamento básico, quais são os mecanismos do Estado brasileiro que garantem esse direito. Perfeito. Bom, o saneamento básico é aquilo que é considerado mais essencial dentre as ações de saneamento. É essencial, então depende de uma percepção da própria sociedade do que é aquilo que é mais importante para garantir vida saudável, para garantir ambiente adequado, não é? E a legislação mais recente sobre o assunto expandiu no Brasil o conceito do que era saneamento básico até 2007. Até 2007, nós tínhamos como saneamento básico os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A legislação aprovada em 2007, a Lei Nacional do Saneamento Básico, incluiu, além do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais e drenagem urbana, ou seja, a gestão das águas da chuva nas cidades, e a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. A limpeza urbana diz respeito mais às atividades do tipo varrição, capina, e o manejo dos resíduos sólidos domiciliares, aquilo que diz respeito à coleta, que a gente chama de convencional, a coleta seletiva e ainda o tratamento, seja ele a seleção dos nossos resíduos, permitindo a reciclagem, a compostagem e a destinação final, que pode ser adequadamente do ponto de vista ambiental, feita em aterro sanitário, desde que se tenham tomado os cuidados anteriores para aproveitar tudo que seja possível do ponto de vista da reciclagem e do aproveitamento da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos domiciliares. Isso que nós chamamos, então, de saneamento básico é objeto de responsabilidade do Estado
disponibilizar para a sociedade como serviço público. Então, os serviços públicos de saneamento básico abrangem esta gama de atividades. Eles devem ser prestados, segundo a lei, de acordo com um plano que seja objeto na sua preparação, de consultas à sociedade, deve ser objeto de uma regulação independente e deve ser prestado com eficiência e com amplitude, de modo a que se busque a universalização e todos aqueles, tanto na cidade quanto no campo, possam desfrutá-lo. Montenegro, você está falando aí de privatização, na verdade. Você até falou do marco, da mudança legislativa que teve, mas nós estamos diante de uma sociedade, principalmente depois do golpe contra a presidenta Dilma, em 2016, no Brasil, que passou a voltar àquela política de privatização, uma privatização muito intensa. E água e saneamento, como você falou, são serviços essenciais. Eu queria saber contigo duas coisas que são importantes, que parece que ficarem abertas para a sociedade e também os meios de comunicação social, principalmente a grande mídia, deu um outro foco. Primeiro é que você pudesse, de novo, se for possível, explicar para a gente mais detalhadamente o que mudou na legislação, mas principalmente, Marco, quer dizer, uma atividade essencial que é prestada pelo Estado e deve ser prestada pelo Estado, você vê que a iniciativa privada ela vai ter capacidade de atender os interesses da população, principalmente dessa que nós vimos agora aí no vídeo, das pessoas mais pobres. Interessa isso ao capital privado? Isso interessa ao capital privado transformar a prestação de serviço público em negócio. Isso é o essencial. Eu acho que o que aconteceu em 2018, 2019, com a mudança da legislação que tinha sido aprovada em 2007, não é? Para facilitar exatamente a entrada do capital privado, desestruturando, inclusive, o serviço prestado por prestadores públicos, empresas, autarquias públicas, vem na esteira do golpe, realmente, como você falou, certo? São setores que ficaram descontentes com as decisões que o Congresso Nacional tomou em 2007 e que promoveram uma ampla campanha em cima, divulgando um remédio ineficaz, e eu já faço o paralelo, já falar de remédio ineficaz tem tudo a ver, porque é o seguinte, nós temos ainda muitos males a curar na prestação do serviço público de saneamento básico. Nós temos ainda uma parcela muito grande da população brasileira, particularmente a população mais pobre, que não tem o acesso que deveria ter aos serviços de saneamento básico. Essa população não atendida, como inclusive essas fotos que nós vimos aí mostraram, ela está nas vilas e favelas, nas periferias das grandes cidades, ela está muito também nas menores cidades brasileiras e também na área rural. A população rural é muito ainda desfavorecida do ponto de vista do atendimento. Então, existe realmente um conjunto de problemas, males que precisam ser enfrentados. O nosso entendimento é que, assim como a cloroquina, certo, ajuda a matar o doente ou o paciente vítima da Covid-19, tá? A privatização ajuda a matar o doente, no sentido de que não promove condições de que a população mais pobre, tá, tenha um serviço, uma prestação ampliada, certo? E que tenha, de fato, acesso ao que hoje, inclusive, do ponto de vista da legislação internacional,
é considerado direito humano essencial, com base em declaração da ONU, tá? Amplamente vitoriosa, que já tem mais de 10 anos. Tá? Estou me referindo à declaração da ONU, que proclamou o abastecimento de água e o esgotamento sanitário direito humano essencial. Bom, então, infelizmente, a população pobre, evidentemente, não será objeto de grande preocupação do prestador privado. Tem uma outra questão, que quando se olha essas fotos que vocês mostraram aí no programa, nós estamos mostrando aqui nesse programa, que é o seguinte: existe uma necessidade de uma intervenção mais integrada, particularmente nas vilas e favelas das grandes cidades brasileiras, nas comunidades, ditas comunidades das grandes cidades brasileiras. Não é uma questão simplesmente de estender uma rede de água, de estender uma rede de coleta de esgotos. É preciso todo um esforço do poder público para viabilizar condições melhores de moradia, condições de infraestrutura urbana, condições de mobilidade que permitam que o serviço de saneamento básico seja prestado de modo adequado. Para que se possa ter, de fato, uma coleta de lixo regular, para que a rede de esgoto funcione adequadamente, para que não haja alagamentos e enchentes. Quando você transforma uma parte das ações que são necessárias em negócio, o que acontece é que aumenta a dificuldade para a promoção do que a gente chama do saneamento integrado. O saneamento que decorre de uma análise mais abrangente do habitat, tá? Verifica quais são as questões que estão envolvidas e promove uma intervenção integrada. O Rio de Janeiro, tá? Cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando aqui num programa do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, sabe disso há muito tempo. Tá? Já houve vários governos anteriores, tá? Que deram prioridade, infelizmente muitas vezes descontinuadas, a ações de saneamento integrado nos morros do Rio de Janeiro, para atender adequadamente a população pobre. Certo? Infelizmente, hoje nós temos uma situação que dificilmente essa população será priorizada. Montenegro, você tem a dimensão, assim, só para a gente complementar isso que você falou, a dimensão desse tipo de exclusão que você mencionou da população, da falta de acesso à água e ao esgoto, como que a gente mensura? São quantos por cento? Você tem esse dado para nos ajudar aqui, para a gente imaginar qual é o tamanho que deveria ser o dever do Estado e que hoje está sendo entregue na mão das empresas privadas? Então, eu queria dar primeiro uma visão com base nos dados do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo, que é conhecido como CadÚnico. No CadÚnico, nós temos hoje famílias em situação de extrema pobreza, quase 15 milhões de famílias. Isso significa mais de 40 milhões de brasileiros. Em situação de pobreza, com renda familiar per capita entre R$ 89 e R$ 178, nós temos quase 3 milhões de famílias. E na baixa renda, nós temos mais 6 milhões e 400 mil famílias. Então, esse público que totaliza da ordem de 24 milhões de famílias brasileiras no campo e na cidade, que deveria ser a prioridade da nossa política de saneamento básico, daquela desenvolvida tanto pelo Estado quanto pelo município e apoiada decisivamente pela orientação e pelo financiamento
dos órgãos públicos federais. Quando nós falamos em uma situação de, na cidade, 90%, tá? Ou um pouco mais, tá? A nível de Brasil, com abastecimento de água, nós precisamos nos perguntar quem é que está sem abastecimento de água. E o que se verifica é que vai se encontrar essa população naturalmente entre os mais pobres. Então, nós temos uma questão de discriminação, de falta de prioridade, que é histórica e que vem mesmo dessa visão ou dessa história pouco democrática que nós temos no país, certo? De que o cidadão pobre tem menos direito ou está lá na rabeira da fila pela consecução dos seus direitos. Então, eu estou desempenhando a função de coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. A nossa luta, né, é para que a população mais vulnerável seja, de fato, a população que tem prioridade para o atendimento. Veja que isso significa enfrentar problemas de maior dimensão do que atuar num bairro rico, ampliar o serviço num bairro onde está tudo bonitinho, onde a população não tem dificuldade para pagar a tarifa, é uma coisa. Enfrentar, certo, os desafios de mobilizar a população que vive em situação mais desfavorável, certo? E conseguir fazer com que, através de um esquema, inclusive, de uma participação maior na definição de como é que o serviço deve ser prestado, é um outro patamar que nós estamos precisando enfrentar. Faz parte da nossa, digamos assim, dívida social mais pungente, certo? Tem um outro aspecto envolvido aí também, que é o seguinte, são dois, aliás. Um primeiro, que é a tarifa social que é cobrada, tá? Para dirigida às famílias mais pobres, atende a todas as famílias pobres como deveria atender? O valor que é cobrado na tarifa social é compatível com a situação de renda dessas famílias? Nós fizemos um estudo em 8 capitais brasileiras. Nós é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. E a conclusão que nós chegamos é que, na maior parte, praticamente em todas as capitais, nós tínhamos um público atendido com tarifa social que era muito menor do que o público em situação vulnerável do ponto de vista econômico. Então, e isso é uma questão essencial, porque não se pode vetar o acesso a um serviço público essencial, à água e ao esgotamento sanitário, porque a população não tem renda para pagar uma tarifa que é inadequada. Queria chamar a atenção por um ponto que é de extrema dificuldade para discutir entre os profissionais de saneamento básico, em particular aqueles que trabalham nas companhias, seja inclusive públicas ou privadas, que é o seguinte: não é compatível com o tratamento como direito humano cortar a água das famílias que estão em situação de inadimplência porque não tem dinheiro para pagar a conta de água. Ontem mesmo eu estava discutindo esse assunto, tá? Chamando a atenção que em países onde a população, de modo geral, tem uma condição de renda muito melhor do que a do Brasil, e eu estou falando de França e Inglaterra. Na França e na Inglaterra é proibido cortar a água das famílias em situação de inadimplência por razão econômica.
Estava até chamando a atenção. Na França é engraçado, é o seguinte: energia elétrica, se você deixa de pagar a conta da sua casa, porque não tem dinheiro para pagar, e é inverno, você precisa de energia para poder se aquecer, tá? A companhia de energia elétrica não pode cortar o seu serviço porque você deixou de pagar a conta durante o inverno. Pode cortar durante a estação quente. Água não. Água não pode cortar nem no inverno nem no verão. Certo? Então, esse é um tema da maior importância também. É um tema que, inclusive, foi objeto de iniciativas durante a pandemia. As várias entidades reguladoras, e houve, inclusive, alguma legislação a respeito, vedaram o corte de água das famílias que estavam inadimplentes por causa da situação de pandemia. Ora, a crise social se agravou na pandemia, mas ela está aí com pandemia ou sem pandemia, infelizmente. E agora, pelo visto, que nós avançamos na vacinação o suficiente para ter um retorno à quase normalidade, mas a quantidade de famílias que estão aí em situação desesperadora, inclusive passando fome, tá? E isso, essa semana, foi objeto de matéria, inclusive do correspondente do Le Monde, certo? Sobre a situação de famílias disputando o resto de comida, tá? Chama a atenção de que a garantia do abastecimento de água, independente da condição de pagar a conta ou não, deve ser permanente. Tá? Eu sei, Beth, que eu desviei um pouco aí a resposta, mas acho que eu queria trazer mais para isso. O déficit precisa ser qualificado. Certo? Ele, mais do que quantificado, ele precisa ser qualificado, mostrando que ele foca em cima da população mais pobre e da população rural. As pessoas não têm dinheiro hoje para pagar a conta de luz, para pagar água. E que são bens necessários. Sem água não tem ser que viva. Ser humano que viva, um animal que viva. Nem os vegetais, nem as plantas conseguem viver. Então a água é tudo. E aí, Montenegro, vem um problema. Como a água é tratada como mercadoria, Fernando Henrique Cardoso, né, no seu governo, na sua sanha de privatizar o Brasil, abrir as portas, aprofundar a privatização iniciada pelo Collor de Mello, né, criou a tal das agências reguladoras. Essas agências reguladoras, né, que é um modelo americano, que tem um jurista muito amigo nosso, Sérgio Mulhaert, de Brasília, defendeu uma tese em 1994, mostrando que essas agências reguladoras eram um modelo americano que nada tinha a ver com o padrão, né, do direito brasileiro, que é um direito que o Estado atua, e não o mercado. Porque a agência reguladora é entregar ao mercado a regulamentação do mercado. É isso que nós estamos vendo, né? Diversas agências que há no Brasil. Então, eu queria te perguntar exatamente isso. No caso da água, e no caso até da energia, já que você tocou da energia também, porque tem até uma ligação. Você vê que essas agências reguladoras estão protegendo a população, porque o papel delas era proteger a cidadania. Mas a gente vê, por outro lado, que elas protegem mais o mercado. Como você tem visto isso, Montenegro? As agências realmente vêm de uma formulação de que a prestação desses serviços públicos se dá em situação de monopólio, em particular a situação de prestação de serviço de saneamento básico se dá em situação de monopólio, portanto que não existe um mercado competitivo, e que a intervenção da agência reguladora seria a maneira de suprir, digamos, as falhas de um mercado monopolista. Não é? É, de fato, uma formulação originária dos Estados Unidos, e ela vem como
um suporte que depois vai justificar a possibilidade das privatizações. Tá? É muito discutido na teoria econômica sobre o funcionamento das agências reguladoras a questão da captura da agência reguladora pelos prestadores de serviço, que normalmente são mais fortes do que, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de acesso à informação, que as próprias agências. Não é? Tem uma questão que está envolvida nisso, sem dúvida, que é que a agência ou os dirigentes das agências, em última instância, eles são a cara do governo que os nomeia, e isso é um problema, e nós estamos com um problema pela frente muito sério aí agora, porque a mudança da Lei Nacional de Saneamento Básica promovida pelo governo Bolsonaro, ela nomeou a agência, modificou o papel da Agência Nacional de Águas, da ANA, para transformar a ANA numa Agência Nacional de Águas e Saneamento. E nós vamos ter agora uma mudança grande, vários mandatos de dirigentes da ANA vão terminar durante o governo Bolsonaro. Isso vai significar que a ANA vai ter, então, dirigentes com a cara do governo Bolsonaro. Eu queria voltar um pouquinho no seguinte sentido. O que é o governo Bolsonaro no saneamento básico? Por trás do governo Bolsonaro, no saneamento básico, quem está? Quem manda no saneamento básico no governo Bolsonaro? No BNDES, que virou a grande agência de privatização do saneamento básico brasileiro, tá? Nós temos os neoliberais, assim, trabalhando de uma forma, eu diria, descarada. Tá? Comemorar o leilão dos serviços de água e esgoto da região metropolitana de Maceió, por ter gerado uma outorga de 2 bilhões de reais, como se isso fosse um grande sucesso. Certo? Veja, é preciso que quem nos assista perceba a crueldade desse sistema. Certo? Quando eu digo, o Estado diz, eu vendo o direito de um privado prestar um serviço público essencial para aquele que me pague por fora do serviço público, certo? O maior valor possível. O que é que eu estou fazendo em última instância? Quando uma empresa privada assume a prestação do serviço de água e esgoto na região metropolitana de Maceió e paga 2 bilhões de reais de outorga ao governo de Alagoas, eu estou tirando do saneamento básico 2 bilhões de reais. Mas eu estou onerando as contas de água e esgoto em 2 bilhões de reais, pelo período do contrato. Quem vai, em última instância, o déficit público do Estado de Goiás está sendo financiado extrafiscalmente. Ou seja, em vez de ser o déficit público ser financiado por imposto, certo? Uma parte do déficit público está sendo financiado pela tarifa de água e esgoto. Como se nós não tivéssemos numa situação na região metropolitana de Maceió de um monte de brasileiras e brasileiros que precisam de investimento em água e esgoto. E mais do que isso, esses 2 bilhões farão falta na política de subsídio cruzados para melhorar o acesso nas outras regiões mais pobres do estado de Alagoas. Então, fazer isso no estado, num dos estados mais pobres da federação, é de uma insensibilidade a toda prova. Agora, nos ministérios,
quem está mandando, de fato, na Política Nacional de Saneamento Básico é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto, a ABCOM. É ela que dá as cartas. Quem está mandando na área ambiental, na gestão de resíduos sólidos, serviços públicos de resíduos sólidos, é a Associação Brasileira das Empresas de Lixo, a ABRELP. Certo? É ela que faz a proposta, inclusive, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Quer dizer, então é preciso deixar claro que esses empresários, que inclusive fazem parte do empresariado brasileiro, que apoiou o golpe de 2016 e que continua apoiando o Bolsonaro, mesmo nessa situação de catástrofe sanitária que nós estamos vivendo, sabe? São quem? São aqueles que estão dando as cartas nessa nova situação política. Certo? E com isso contribuindo para uma situação da prestação do serviço de água e esgoto, onde o ator principal não é mais, certo, o usuário do serviço ou aqueles que gostariam de ser usuários do serviço. Que eu acho que em um serviço essencial, mais importante do que o cidadão usuário do serviço, só aquele que gostaria de ser usuário do serviço, precisa ser usuário do serviço e ainda não é. Certo? Então, hoje tem um ator mais importante. O ator mais importante chama-se acionista do grupo controlador do prestador de serviço de água e esgoto que ganha uma concessão. E aí nós estamos num programa chamado SOS Brasil Soberano. Deixa eu chamar a atenção que boa parte das vezes a privatização corresponde também à desnacionalização. Total ou parcial? No sentido de que nós temos hoje fundos de investimentos estrangeiros como controladores das maiores empresas privadas que estão prestando serviço de água e esgoto no Brasil e que estão se habilitando nos leilões que estão ocorrendo. Evidentemente que um acionista, certo, que está no exterior quer receber seus lucros em moeda forte. Certo? Quer se receber Então, a prestação de serviço por empresas privadas, certo, com acionistas privados, corresponde à exportação de lucros, corresponde a aumentar a dependência do país, certo, ao capital estrangeiro, tá? Corresponde a reforçar o modelo agrário exportador, certo, para poder gerar as divisas que vão, em última instância, ser necessárias para remunerar o acionista estrangeiro desses grupos. Então, isso tudo se monta de uma forma onde brasileiras e brasileiros, certo, são, em particular os mais pobres, são os atores menos importantes. Junte-se a isso uma situação que nós sabemos concretamente que ocorre em vários setores, certo? Que é o do desmonte dos mecanismos de participação social, de participação popular. No caso do saneamento básico, é o desmonte do Conselho Nacional das Cidades, órgão que foi criado junto com o Ministério das Cidades, que também foi desmontado, tá? Substituído por outro ministério, deixando de lado um enfoque integrado, certo? Das políticas urbanas. Tá? Então, realmente é uma síntese de uma crise sanitária, certo? De uma crise econômica que tenta se equacionar um déficit fiscal, certo? Pela venda do direito de prestar o serviço, tá? E isso realmente não ajuda muito a gente a sair do buraco que está. Tá?
de uma certa maneira, a colocação, a discussão desses problemas leva sempre uma visão mais geral. Tá? Nós estamos, em última instância, vivendo uma crise que combina, certo? Uma crise de democracia com uma crise sanitária caracterizada pela pandemia, certo? Com a crise social, desemprego, quebra de renda, particularmente das famílias mais pobres, desmonte da área ambiental, tá? Crise hídrica com insegurança do ponto de vista da disponibilidade energética, desmonte do sistema de gestão de recursos hídricos, com concentração através de uma medida provisória em uma comissão onde estão representados basicamente o setor energético para a gestão das águas brasileiras. É um quadro realmente aonde a privatização da prestação dos serviços de água e esgoto é apenas parte de um conjunto de políticas extremamente nefastas para a soberania nacional, e em particular para a soberania popular. Obrigada, Marcos, por essa visão macro, né, do problema. Eu queria tocar agora num assunto que é o debate da interseção da questão do saneamento básico e do fornecimento de água com a grave crise que você já citou, da grave crise sanitária em relação à Covid-19, né, que expôs a extrema desigualdade do nosso país, né, em relação a vários direitos sociais, né, e trabalho, comida, e principalmente o acesso à água, né? Quando você ouve dizer que para combater o vírus você tem que lavar as mãos, né? Isso se tornou um perigo e um drama, uma tragédia para aqueles mais pobres por causa da falta de acesso a esse bem humano fundamental, né? Então, essa falta de saneamento, junto com a falta de fornecimento de água, ela tem uma interseção com a saúde pública, né, que pressiona, inclusive, o Sistema Único de Saúde, não só em relação à pandemia, mas com várias outras doenças. Então, é um alerta que eu queria que você nos ajudasse a entender também essa interseção forte da questão do acesso à água e ao saneamento com a saúde pública. Pois nós temos várias dimensões. Nós temos uma dimensão que é daqueles... Vamos começar novamente. A essa situação que você caracterizou, Beto, se junta, infelizmente, uma situação ainda de escassez hídrica. Quando a gente vê isso na escala micro, né, das próprias cidades, digamos assim, né, nós vamos ver que a falta de água não se distribui de modo uniforme nas cidades brasileiras. Em geral, você tem uma situação onde a população que mora nas periferias, a população que não tem renda suficiente, inclusive, para ter uma casa com uma caixa d'água, um reservatório domiciliar, né? Aquela situação de populações que moram em regiões mais elevadas, como nos morros do Rio de Janeiro, certo? Onde a água precisa de mais pressão para poder chegar. Certo? Tudo isso faz com que a crise hídrica e a falta d'água, as políticas de racionamento, né, de rodízio, incidam de maneira diferente e não equânime na população urbana. Com consequências diretamente, portanto, sobre as condições de higiene nos domicílios. E, portanto, com toda a dificuldade para que essa população, que já é forçada a conviver com transporte coletivo apinhados, certo? Falar em distanciamento, certo?
dentro dos trens urbanos nossos, ou dentro dos metrôs mesmo, certo? Em boa parte da linha de ônibus, certo? Uma coisa até de mau gosto, porque então uma população que já vive numa situação onde não consegue cumprir determinadas medidas sanitárias importantes e que na sua residência também não tem a água necessária para garantir, certo? As medidas mínimas de higiene. Agora, eu queria chamar a atenção também para uma população que, inclusive, cresce com a pandemia, que é a população em situação de rua. População que perdeu, inclusive, condições de morar, porque perdeu renda, certo? Foi despejada, tá? Por isso nós, no ONU, damos muita importância à campanha Despejo Zero. Tá? E comemoramos a queda do veto, tá? A lei que veda o despejo na situação atual. Infelizmente, tá? O poder público acha que não é com ele o problema do banho, o problema da água de beber, certo? Das populações que estão em situação de rua. Estas falhas do atendimento do poder público, certo? Serão superadas à medida em que nós nos organizemos para lutar por direitos e não por favores. Certo? Acho que é por aí que nós deveríamos caminhar. Marco, a sua fala, né, deixa muito claro, né, uma forte luta de classes, porque nós estamos num estado, como eu falei antes, você também, exploratório, totalmente exploratório, com as pessoas cada vez mais pobres, volto a ressaltar isso. Por outro lado, é como se tudo fosse fácil, quer dizer, integra a empresa privada, que ela vai pagar, mas ela também, por outro lado, vai cobrar. Agora, cobrar de quem? Do povo pobre que não tem sequer dinheiro para comprar comida? Por outro lado, né, o ponto que me chama a atenção no que você falou, né, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a privatização, né, privatização não, a SEDAI continua, mas fatiaram a SEDAI. A SEDAI agora produz água e as empresas que tiveram aí acesso ao sistema de privatização vão distribuir água. Só que água e saneamento. Só que isso ficou nas áreas nobres, boas, as empresas privadas entraram. Agora, na área metropolitana do Rio de Janeiro, né, de Campo Grande, de Bangu, onde a situação está cruz, onde a milícia atua fortemente, onde as pessoas vivem oprimidas pelo tráfico, onde o Estado não atua, nenhuma empresa privada quis entrar. Então, como é que fica, Montenegro? Quer dizer, vende-se água, mas não quer vender, não quer entrar, investir, porque não tem como receber na área pobre? Então, privatização só para quem pode pagar? Ou eles mentiram para a gente, que diziam que ia dar saneamento para o povo pobre? É possível isso? Sem dúvida que mentiram. Mentiram descaradamente. Venderam um remédio para uma situação de uma série de problemas ainda existentes no saneamento básico brasileiro, venderam um remédio que vai piorar a situação do doente. Mas o que eles fizeram, tá, e continuam fazendo no convívio, eu não digo mais nem enfrentamento, eu digo no convívio com a pandemia, tá, é uma coisa pior. Certo? A gente precisa fazer esse paralelo, tá, entre o tratamento precoce, certo, da Covid, com a cloroquina, e a privatização como solução para os males do saneamento. Em particular, em relação à situação do Rio de Janeiro, a modelagem com a divisão da prestação de serviço de água e esgoto em 4 lotes, deixando a SEDAI com a produção de água no atacado, evitou que o setor privado se responsabilizasse
pelos problemas de qualidade da água do sistema Guandu, certo? Que é um problema histórico, certo? Na bacia do Guandu, que tem como sinal da extrema gravidade a presença da geosmina na água distribuída na região metropolitana do Rio de Janeiro, vindo do sistema Guandu, tá? Que decorre de uma política irresponsável, certo? Com o distrito industrial, os resíduos do distrito industrial de Queimados e outras indústrias daquela região, com a incapacidade que o Estado demonstrou de enfrentar os areieiros, certo? Que exploram irregularmente a areia no Guandu, enfim, da destruição do ambiente na bacia do Guandu, que se reflete, em última instância, na qualidade de água bruta que chega para ser tratada na estação de tratamento de água do Guandu, certo? E que, em última instância, portanto, continuará sendo responsabilidade da SEDAI. Quer dizer, se não funcionar direito, certo? É a SEDAI que não está tratando adequadamente. Vai ser preciso investir aí. E o setor privado, certo? Pulou fora dessa. Um ponto importante também é o seguinte: é preciso acompanhar e verificar se a tarifa o preço que as concessionárias privadas vão pagar pela água que a SEDAI vai fornecer corresponde, de fato, ao custo dessa água. Porque, senão, o setor público, através da SEDAI, vai estar subsidiando o lucro das concessionárias privadas. Então, essa interface aí, o fornecimento de água no atacado, tem uma questão central, o preço. Certo? Além da questão da qualidade, tem o preço para a gente vigiar, prestar atenção. Tá? Eu diria que, de fato, certo? Não existe nós temos que resistir. O Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, certo? Tem participado de debates, levantado situações problemáticas e polemizado e discutido, inclusive, com vereadores, prefeitos e deputados dos diversos estados brasileiros que estão sob ameaça de mais iminente de privatização. Tá? Nós temos que resistir. Mas, mais que isso, nós temos que trabalhar para uma unidade das forças democráticas e populares desse país para superar esse desastre que é a situação que nós vivemos sob o governo Bolsonaro. Não é um problema só do saneamento básico, não é só um problema da água e esgoto. É um problema realmente de soberania popular, como vocês muito bem colocam. E eu queria aproveitar para fazer uma pequena nota aí. O nosso merchandising é muito fraco, mas queria convidar vocês e aqueles que nos assistem para conhecer o nosso trabalho visitando o nosso site. O site do Ondas é ondasbrasil.org. Não é um site do SOF brasileiro. Eu falo isso brincando para poder fazer quem está assistindo lembrar. ondasbrasil.org. Nos visitem. Nós vamos promover em dezembro um encontro virtual de âmbito nacional, o primeiro encontro nacional dos direitos à água e ao saneamento, um encontro que pretende estimular a interface entre a academia, entre a universidade, tão vilipendiada no atual governo federal, tá? Entre a academia, os acadêmicos e o movimento popular. Então, é um encontro de discussão das oportunidades dos trabalhos realizados sob a forma de pesquisa, de extensão universitária e as lutas populares. Certo? Contamos com o apoio do SENGE, inclusive, na organização e na divulgação dessa iniciativa.
Já estamos comprometidos. Você, Marcos, você falou um pouquinho antes sobre a necessidade, quais seriam as necessidades nossas do movimento social para superar esses desafios. A gente sempre, no nosso programa, tem um olhar para o futuro, né? Então, é possível, num outro ambiente democrático, mais voltado para as necessidades da sociedade, a gente mudar esse panorama que existe hoje na questão do saneamento, do fornecimento de água, no saneamento básico. Qual seria o seu olhar para o futuro, num outro momento em que o Brasil possa tomar nas suas mãos novamente a sua soberania e as deliberações em favor do povo? Nós temos que reconstruir os espaços de participação democrática na construção das políticas públicas, né? Nós temos que lutar com muito vigor, inclusive para derrubar a emenda constitucional 95. Essa emenda de teto de gastos é um verdadeiro desastre do ponto de vista do impedimento, certo, da aplicação dos recursos públicos nas políticas sociais, certo, em nome da priorização da remuneração da dívida pública brasileira. Então, são temas que são da maior importância. Do ponto de vista das políticas públicas urbanas, também o nosso esforço é o diálogo, estimular o diálogo entre as discussões das políticas de infraestrutura urbana, de mobilidade, certo? De habitação, de saneamento básico, certo? É a busca de um diálogo maior com as lutas das populações do campo, certo? Das águas e das florestas. Nós temos um olhar muito focado também nessas populações que são, inclusive, sujeitas do Programa Nacional de Saneamento Rural. Existe um Programa Nacional de Saneamento Rural que foi iniciado sua preparação durante o governo Dilma. Ele ficou pronto já depois do golpe. O atual governo federal, através da FUNASA, publicou o Programa Nacional de Saneamento Rural e está absolutamente parado. Porque não é, de fato, prioridade e porque os recursos estão, como a gente está vendo, né, estão vivendo uma situação de absoluto descalabro do ponto de vista do financiamento das políticas públicas. Quer dizer, a prioridade fundamental, no meu entendimento, realmente é fora Bolsonaro e vamos para, certo, uma nova etapa de reconstrução democrática e popular desse país. Sem dúvida, Montenegro. Nós temos que lutar todos os dias contra esse governo que está aí. E, realmente, fora Bolsonaro, não tem caminho. Porque está provado que tudo que ele faz é sempre contra o povo brasileiro. Veja agora as meninas fizeram com as mulheres pobres, né, com acesso, né, a itens necessários para a saúde das mulheres. Quer dizer, absorvente higiênico para mulheres que não têm condição de comprar. Ele simplesmente, de forma muito fria, vetou. Da mesma forma que vetou a internet na escola das crianças pobres, como também com a água que é necessária para o povo pobre e para todos nós, não vai ter preocupação nenhuma. Montenegro, com razão, você lutar o tempo inteiro contra Bolsonaro. Montenegro, passou rapidinho o programa, não vou bater além do normal, porque o assunto é tão interessante e tão rico, muito rico, nós vamos ter que aprofundar isso, Beth, sabe? Hoje nós falamos um pouco de saneamento, demos alguma pincelada em água, mas eu acho que a gente tem que voltar a tratar da água mesmo, né, com mais profundidade ainda. Hoje começamos com Montenegro, é um tema muito importante para o país. Montenegro, muito obrigado. As suas considerações finais de despedida aí para os nossos internautas aqui hoje nesse programa. Bom, primeiro um registro aí do meu prazer de conviver com vocês dois durante esse horário, essa hora aqui, a Beth e o Folena. Agradecer
a indicação do nosso companheiro vice-presidente do CENG Rio de Janeiro, o Clóvis Nascimento, que é também o coordenador administrativo e financeiro do Observatório Nacional dos Direitos Humanos da Água e ao Saneamento, e a todos aqueles que nos acompanham. Queria desejar a você, Folena, e a Beth, muito sucesso na condução dessa série aí, e que, de fato, esse programa cumpra o papel de esclarecer e mobilizar na luta por um Brasil soberano, certo? Que a soberania popular prevaleça. Muito obrigado. Muito obrigado, Montenegro. Nós é que agradecemos. Beth. Nós é que agradecemos, Montenegro, foi excelente. Você levantou questões absolutamente pertinentes para a nossa luta e a nossa atividade aqui no nosso programa. Então, agradecer e nos despedimos aqui daqueles que estão conosco até esse momento e voltamos na semana que vem com mais um Soberania em Debate. Obrigada novamente, Marcos Montenegro. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.